Agora estamos então começando essa gravação para quem vai assistir depois. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui, você que vai assistir depois. Eu quero começar essa reunião é, trazendo o texto que nós vamos, a base do que nós vamos receber hoje do Senhor, né? E como eu estava aqui, quem estava aqui já ao vivo aqui, estava ouvindo eu falar, orar, que não vai ser a minha porção, não é o que, nada do que eu quero, do que eu tenho, é o Senhor. É a porção daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Então, em nome de Jesus, não receba de uma pessoa. Nós não vamos receber de uma pessoa, nós vamos receber do nosso amado hoje. Abra o seu coração para receber do seu amado, do Senhor, aquilo que ele tem para o seu coração hoje, em nome de Jesus. Porque ele responde à nossa fé. Então, se você tem fé hoje, inclusive, até se eu falar abobrinha aqui, você crê que Deus pode fazer a abobrinha que eu falar sair assim, ó, uma lasanha suculenta para você? Sabe? Deus, ele faz essas coisas. Às vezes, assim, eu acho que eu já até comentei isso, eu fico às vezes impressionada. Eu falo um negócio aqui, e aí depois alguém, quando alguém vai comentar sobre alguma coisa que eu estava falando, fala uma coisa completamente diferente. Eu falo assim, Espírito Santo, você faz umas coisas engraçadas, né? Porque aquela pessoa, eu falei A, aquela pessoa às vezes recebeu B, porque era o que ela estava precisando. Então, creia que você não vai sair daqui com as mãos vazias, você vai receber hoje no seu coração aquilo que o seu coração precisa hoje, em nome de Jesus. Então, meninas, eu quero ler aqui com você. Se você tem a sua Bíblia aí ou o seu celular, se você puder abrir, amém. Se você não puder, só acompanha que eu vou ler aqui com você. Eu vou ler Gênesis 2, do 15 ao 17, que diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Gênesis quanto, Ana? Gênesis 2, do 15 ao 17. Gênesis 2, do 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. E deu-lhe a seguinte ordem. Presta atenção, ordem. Deus deu uma ordem para o homem. Você pode comer de toda árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Vou parar por aqui. Eu não sei você, mas sempre que eu li esse texto, eu gravei assim: não pode comer daquela árvore lá do bem e do mal. Mas você percebe o que está falando antes? Vou ler de novo aqui para a gente perceber agora o que está falando antes. Antes de falar, depois da vírgula, ele fala, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que fala antes? Ele deu uma seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore que está no jardim. Essa é a ordem. Coma de toda a árvore que está no jardim. Mas não coma daquela lá, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente vai e grava assim: a que a gente não pode comer, né? Tô colocando a gente lá no lugar de Eva, tá? A gente grava o que a gente não pode comer. No nosso dia a dia, é assim ou não é também? A gente grava o que a gente não pode fazer. Mas o que a ordem que ele deu que a gente tem que fazer tá lá em último lugar. Agora, eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Olha só que coisa interessante. Vou falar eu de pizza de novo, tá, gente? Não sei quantas já jantaram, já lancharam, já comeram alguma coisa, mas eu vou falar de pizza aqui. Vamos lá. Se eu vou no rodízio de pizza, eu comi todas as pizzas que eu queria, estava maravilhoso. Aí eu chego na casa da Fernanda, Fernanda, minha amiga, fez um banoffee lá pra mim, ela sabe que eu amo banoffee. Aquele lá com doce de leite, com banana, com aquela casquinha gostosa e tal. Eu chego na casa da Fernanda, Fernanda, amiga, eu fiz um banoffee pra você, mas tem que comer hoje, senão amanhã vai estragar. Aí eu falo, nossa, mas eu acabei de sair de um rodízio de pizza. Não consigo comer nada. Sabe assim, quando você come até. Eu vou falar uma coisa feia, tá, gente? Não vou falar uma coisa bonita. Não é chique o que eu vou falar agora. Tá bom? Então, não tá dentro da etiqueta. Mas assim, ó, aí você vai no rodízio, que é aquele rodízio caro, que você vai uma vez na vida, outra na morte. E aí você pensa assim, não, eu tenho que aproveitar, né? Porque vai ser caro esse rodízio, então eu vou comer tudo que eu quero comer. Ai, que pensamento feio. Mas quem nunca? Quem nunca, né?
Aí a gente, é um rodízio caro, a gente vai lá e aproveita, come tudo. Nossa, eu vou comer, vou aproveitar. Não vou comer uns dois pedacinhos de pizza, né? Vou aproveitar. Aí eu comi tudo. Aí a Fernanda me ofereceu banoffee, que eu sou apaixonada, eu amo aquele banoffee. Ai, amiga, desculpa, mas eu comi muito no rodízio, não vou conseguir. O banoffee é a fruta, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu tô dando importância, e tudo que eu comi antes é o que ele me mandou comer. Você vai entender o que eu vou chegar lá, tá bom? Você vai entender o que eu tô querendo dizer. Deus mandou a gente fazer várias coisas. Aí a gente foca no que a gente não pode fazer. Eu queria muito comer aquele banoffee, mas eu já comi antes, né? Só que o que que acontece? Se eu já comi antes, eu não vou querer comer o banoffee. E o que que acontece com a gente? Eu me alimentei tanto ao longo do dia que eu não quero comer banoffee. Eu me alimentei tanto, vou chegar no ponto agora, calma que você vai entender. Eu me alimentei tanto ao longo do dia com coisas que eram coisas não importantes, que eu tenho zero vontade, zero fome e sede de Deus. E a minha insatisfação, ela só cresce. Sabe Salomão, que foi considerado o homem mais sábio, mais rico? Salomão, ele escreveu um livro que ele disse: tudo é vaidade. Ele teve tudo na mão dele, ele teve tudo que ele podia ter. E ele, no final da vida dele, ele entendeu que não prestava nada, que nada prestava. Vocês lembram disso? Que ele fala: tudo é vaidade? É como correr atrás do vento. Ele teve as mulheres que ele queria, ele teve toda a riqueza, ele teve o reino, ele teve tudo o que ele queria, as melhores coisas. Mas ele, no final da vida dele, ele disse: é tudo vaidade, é tudo como correr atrás do vento. E sabe, algo que a gente não leva em consideração ao longo da nossa vida é que enquanto a gente está correndo atrás de coisas, correndo atrás do vento, tentando descobrir coisas que vão nos satisfazer, a gente continua insatisfeito, porque a gente não foi feito para ser preenchido com essas coisas. A gente foi feito para ser preenchido com uma coisa específica. Ter fome e sede de Deus e ser preenchido por Ele. Só que ao longo do meu dia, eu tô tão distraída, e aí eu também, certa vez eu ministrei aqui sobre isso, sobre distração. O texto aqui não é sobre, a ministração aqui não é sobre distração, mas eu vou só ler aqui rapidamente. Olha o que o faraó fez, né, para distrair o povo de Israel. Desculpa. De agora, hum, eita, eita. De agora, tô lendo Êxodo 5:7. De agora em diante, vocês não vão mais dar palha aos israelitas para fazer tijolos como antes. Eles mesmos vão ter de ajuntar a palha, mas não diminuam a tarefa deles. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Eita, gente. Não reduzam a sua cota. Decreto está, oh meu Deus, de certo está sobrando tempo para eles. Senão não estariam clamando: vamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aí o faraó falou, no versículo 9: aumentem a carga de trabalho deles, porque assim pensarão só no serviço. Não sobrará tempo, nem terão forças para dar ouvidos às palavras mentirosas. Hum, misericórdia. Essa tosse. A distração é uma terrível arma que o inimigo continua usando nos dias de hoje. Distração, distração, distração. E eu não sei quantos de vocês percebem que nesse texto, eu já fiquei muito tempo distraída nesse texto de Gênesis 2 que eu li aqui, que eu ficava só focando no não pode comer isso aqui, não pode fazer isso aqui. Peraí.
Mas Deus está dizendo o que é para eu fazer, o que é para eu comer, do que é para eu me alimentar. Sabe quando você vai no nutricionista? O nutricionista te passa uma lista, ele não fala só, não coma isso, não coma aquilo. Ele te passa uma lista de que alimentos você tem que comer. Você não vai ficar perdida de que alimentos você não pode comer. Você vai saber do que você tem, que você pode comer. Porque se você estiver bem alimentada, igual eu dei esse exemplo esses dias também. Você vai no mercado com fome, só vai comprar besteira. É ou não é? Se você vai no mercado com fome, você só compra besteira. Você faz a sua listinha lá de produtos bem saudáveis. Mas quando você chega lá com fome, aí você pensa, nossa, mas tem. Olha, mas olha o que que tem. Tem esse biscoito aqui, tá na promoção, tem isso aqui, tem aquilo, aquele outro ali. Você vê um montão de coisa que, se você tá com fome, você vai abrir os teus olhos e ter vontade de comer aquilo ali. Agora, se você se alimenta, se você faz de uma forma com que você chegue lá e você vai no alvo, no que você tem que fazer, pronto, tá resolvido. Mas a questão é que a gente se alimenta, mas se alimenta com a coisa errada, porque a gente foca na segunda parte, o que eu não posso fazer. Nossa, mas que Deus mal, hein? Pô, pra que que ele não me deixou comer daquela árvore? Porque eu ia ter informação boa, conhecimento do bem e do mal. Pra que que Deus fez isso? Pro meu e pro seu bem. Pro meu e pro seu bem. Porque quando Deus ele fala para que a gente não coma da árvore do bem e do mal, a gente, eu digo, né, para a humanidade, ele está dizendo, ali, aquela árvore, você ir até aquilo ali que eu estou te falando que não é bom para você, aquilo vai gerar morte. E quanto mais eu me aproximo de obedecer a Deus, quanto mais eu ouço a voz de Deus, quanto mais eu faço as coisas que ele estabeleceu, que ele se preocupou em fazer por mim e para mim, mas eu cumpro um plano que não é um plano assim para que, sabe quando pai e mãe falam assim, por que sim? Por que que eu não posso isso? Porque sim? Por que não? Mãe fala, por que não? Porque eu não quero. Na verdade, porque eu não quero, ela só não quer ficar explicando, mas tem um porquê, né? Mas tem um porquê. Porque ela tá querendo o seu bem, porque ela não quer que você caia, que você se machuque, que você faça isso. Então, quando lá a gente era criança e a mãe falava, não, você não vai a tal lugar. Por que não? Muitas vezes era para proteção, para você não ser sequestrado, abusado, qualquer coisa. Agora, Deus, ele funciona da mesma forma. O porquê não de Deus é para nos proteger. Não é porque ele é vaidoso e ele quer que a gente faça só o que ele quer, porque ele quer. É porque ele tem um plano e ele vê à frente, ele sabe o que vai acontecer se a gente fizer aquilo ali. Então, quando Deus ele dá uma ordem, que aqui a gente viu, é uma ordem, isso é uma ordem, como eu li aqui em Gênesis 2, 15 a 17. E deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda árvore que está no jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. Aí você fala assim, Ana, mas eu já sei isso aí. Onde que está isso aí na minha vida prática? E aí eu quero chegar nesse ponto aqui, na nossa vida prática, sabe o que a gente vai fazendo com fome? A gente vai no mercado com fome? Aí agora eu vou falar na nossa vida prática com fome, o que que a gente tem feito? A gente tem se distraído a ponto de não se alimentar de Deus. E aí a gente vive um ciclo de procurar satisfação em coisas terrenas. E esses dias eu estava pensando aqui, há um tempinho atrás, eu acho que muitos de vocês, né, estão acompanhando, é, acompanharam, já ouviram um testemunho, contando testemunho, mas há um tempo atrás, eu caminhava em muita rejeição, em muita carência, muita, muita e muita. Então, há um tempo atrás, se eu recebia de Deus o presente de poder ser encontrada e reconhecida por um homem de Deus, para eu namorar, para eu casar, eu fatalmente ia colocar ele num altar e Deus ia para as cucuias. Não sei quantos de vocês conhecem essa expressão, mas assim, ó, Deus ia para escanteio. Por quê?
A gente às vezes fica assim, ah, mas no dia que eu estiver namorando, aí vai estar tudo certo, vai estar tudo no lugar. Mas no dia que eu casar, não, aí eu vou casar com o homem de Deus e vai estar tudo certo. Mas no dia que eu tiver um filho, aí vai estar tudo certo. Mas aí no dia que eu tiver uma igreja saudável, aí vai estar tudo certo. Mas aí no dia que eu estiver fazendo aquele curso, aí vai estar tudo certo. A gente vive nessa insatisfação que parece que nunca tá bom. E a gente vive procurando essas coisas e nunca encontra. Só que, na verdade, se o nosso coração está no lugar errado, a gente sempre vai permanecer nessa insatisfação e colocar coisas no lugar de Deus, num altar que só Ele deve estar. Então, essa insatisfação, ela começa lá atrás, na cobiça do homem. Quando Adão e Eva, eles provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles eles focaram na segunda parte da ordem de Deus. Não faça isso. Aí ele, mas peraí. Aí a serpente foi lá e falou assim: será que foi isso mesmo? Será que vai acontecer isso mesmo? Foi isso mesmo que Deus falou para vocês? Colocou dúvida no coração do homem. Não é bem assim. Aí às vezes o inimigo ele vem pra gente com, não é bem assim. Também não é tão assim exagerado. Deus perdoa tudo. Não vai ter mal nisso aqui. Você, às vezes ele vem até assim, ó, você é filha de Deus. Você é humana. Você também erra. Calma, para de se culpar também. Claro, Deus perdoa. Sim, nós somos filhas. Mas isso não é uma justificativa para a gente desobedecer e continuar errando, errando, errando. Eu acho que eu falei isso já também aqui, mas eu lembro de um vídeo que eu assisti um tempo atrás, de um homem tava no carro assim. E ele falando assim, gente, eu traí minha esposa, eu já traí minha esposa tantas vezes, mas ela sempre tá me perdoando. Ela sempre, eu comecei a assistir o vídeo e fiquei com raiva do cara, porque eu falei assim, gente, que isso? E, tipo assim, eles colocando como um homem de Deus e ele falando que ele traía muito a esposa dele, mas a esposa dele sempre perdoava. Eu falei, gente, que absurdo. E aí ele falando assim, ai, eu não consigo, tipo, eu não consigo me controlar, mas ela me ama, eu sei que ela me perdoa sempre. A gente faz isso com Deus. A gente faz isso com Deus. Eu sei que Ele me ama e Ele me perdoa, e aí eu erro de novo. E eu erro de novo, e eu erro de novo, e eu não me preocupo em não ferir o coração de Deus com o meu pecado, com as minhas escolhas, com a minha falta de priorizar Deus. E aí eu vou comendo de árvores de conhecimento do bem e do mal, porque eu não obedeci à ordem principal. Qual a ordem principal? Olha a ordem principal. Ele falou, e deu-lhe a seguinte ordem: você pode comer de toda árvore que está no jardim. Meu Deus, mas eu tenho acesso a toda árvore que está no jardim. Aí eu vou focar no que eu não tenho. E qual é o nosso maior problema hoje? Focar no que a gente não tem. A gente foca no que a gente não tem. Misericórdia, Deus. A gente pode comer de tudo e a gente vai focar no que a gente não tem. Sabe qual é o meu e o seu problema? Insatisfeitas. Insatisfeitas. Sabe o que que é o contrário da insatisfação? Gratidão. Eu não sou grata pelo que eu tenho, pelo que está disponível para mim. E se eu não tenho agora, Deus não quer que eu tenha. Ou se eu não tenho agora, Deus está preparando meu coração para ter. Se eu não tenho agora, porque de alguma forma Deus está falando, filha, espera só mais um pouco. Ou então, esse aqui não é bom para você, é outra coisa que é melhor para você. Mas a gente foca no que a gente não tem. A gente continua focando no que a gente não tem. E aí, o que que a gente faz? A gente está tão insatisfeita com o que a gente não recebeu ainda, com o que a gente não tem de Deus. E aí, a gente começa a se distrair. Só eu vou ficar aqui no filminho, porque hoje eu tô mal. Gente, quantas vezes? Eu acho que eu já falei isso também. Eu trabalhava no shopping e aí tinha a loja americana. É uma loja, né, que muitas conhecem, né? A loja americana, é, que vende.
várias guloseimas, várias coisas. Aí eu ia na loja americana, naquele dia que eu tava assim, ó, solteira, chateada, que não tinha namorado. E aí eu tava chateada com tudo da vida, insatisfeita com tudo. Aí eu ia na loja americana, comprava aquele saco de M&M's desse tamanho, aí comprava pipoca doce, aí comprava isso, comprava aquilo, tudo para tentar me encher, me encher. Parece assim, uma comida, parece até uma coisa assim, nada a ver, né, gente? Não, comida, uma besteirinha de vez em quando. Vou me mimar um pouquinho, porque hoje eu não, né, foi tão difícil o meu dia de trabalho, vou me mimar um pouquinho. Aí a gente vive se mimando, se mima hoje, se mima amanhã, e aí a gente se distrai com esses mimos. E quando que eu me sacio de Deus? Eu não preciso, porque eu já comi o rodízio de pizza inteiro. Eu não vou querer comer o banoffee que a Fernanda preparou para mim, porque eu já comi o rodízio de pizza inteiro. E aquilo que era estava preparado para mim, ela falou assim: "Poxa, mas eu não te avisei que eu fiz isso aqui para você, que eu ia fazer?" Ai, desculpa, mas aí eu passei lá no rodízio e comi todas as pizzas que eu vi pela frente. E aí agora não sobra nenhum espacinho aqui para comer esse banoffee que você preparou especialmente para mim. E aí a gente vai passando dia e mais dia e mais dia e mais dia e mais dia. E aí sabe o que que é aquela sensação assim, gente, minha vida não anda, minha vida não vai para frente, eu não consigo romper em nada, eu não entendo o que acontece, eu tô aqui obedecendo, tô indo para a igreja, tô cumprindo toda a escala da minha igreja. E quem disse que é isso que Deus está querendo da gente? Não tô falando que não é para cumprir a escala da igreja não, tá, gente? Só tô dizendo que às vezes a gente acha que é esse que é o que resolve todos os nossos problemas. Ah, eu sou uma filha obediente porque eu cumpro a escala da minha igreja. Não. E aí Deus está falando para mim e para você, filha, eu só quero tempo contigo. E você quer dar uma de Marta o tempo todo. E Deus está falando, vem para perto de mim, ouvir o que eu estou falando. Em vez de ficar tentando servir para me agradar, agora, escuta o que eu quero de você. Escuta a minha voz, vem me conhecer. Eu não me canso de ler esse texto porque eu amo e amo com todas as minhas forças, porque é isso Deus está falando muito, muito, muito comigo em relação a esse texto. Eu quero ler aqui com você, eu também já falei desse texto aqui, porque quando eu gosto de uma coisa, eu quero compartilhar com todo mundo. Eu vou ler aqui com você, Oséias 6:6. Vocês vão lembrar já quase de cabeça que eu já falei aqui, sei lá, algumas vezes, né? Oséias 6:6, que diz assim: olha só, que a gente fica tentando descobrir como é que eu agrado a Deus. Eu queria agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Presta atenção aqui, que é muito simples. Olha como é simples. Não quero sacrifícios. Deus está falando, não quero sacrifícios. Quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. E, como eu já falei também, eu só amo o que eu conheço. Para eu conhecer a Deus, eu preciso ter tempo com Ele, gastar tempo com Ele. Ah, tem que subir o monte, ficar 5 horas no monte? Não, tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E assim, ó, até mãe de 5 filhos vai encontrar tempo de qualidade com Deus. Até no lavar de louça. Tô lavando louça. Tempo de qualidade com Deus. Sabe, quando eu entendo assim que, quando fala, vai pro teu quarto, fecha a porta do teu quarto, vai pro teu secreto, nem sempre a gente consegue fechar a porta, ficar sozinha, nem sempre a gente consegue fazer isso. É maravilhoso e é importante a gente fazer isso. Mas sabe assim, aquela coisa que a gente tá. Tô no caminho pro trabalho, mas eu abro o Instagram, e aí eu fico no Instagram, no Facebook, no YouTube, quero me atualizar de todas as fofocas que existem na face da Terra. Abre o aplicativo da Bíblia, abre a sua Bíblia, vai falando com Deus. Então, sim, a gente tem tempo. O que a gente não tem é fome. Eita, Jesus. Viu aquele negócio? Pronto, falei. O que a gente não tem é fome. A gente tem tempo, mas a gente não tem amor, porque a gente não prioriza quem a gente não ama. A gente não prioriza quem a gente não ama. Eu sei que é duro falar isso,
E eu me incluo. Eu não tô falando para você, falando para todas nós. Quando eu e você, quando eu e você não queremos gastar nosso tempo com Deus, a gente não prioriza Deus, sabe o que que isso quer dizer? Eu não conheço o suficiente para saber que é tão bom estar com Ele. Eu não amo o suficiente para querer priorizar. Porque quando a gente ama muito alguém, a gente é aquela primeira pessoa que a gente responde. É ou não é? Mas o que acontece é que, na verdade, a gente não sabe quem Deus é. A gente não conhece Deus de verdade. Porque se a gente conhecesse Deus de verdade, a gente ia amar Ele demais. Ia priorizar Ele demais. Para eu amar, eu preciso admirar. E eu só admiro aquilo que eu conheço. Eu preciso ouvir e falar com Ele. E fechar a porta do meu quarto, muitas vezes, é só fechar os meus ouvidos para o ruído externo. Olha, eu não moro sozinha, eu moro com outras pessoas, eu não tenho um minuto. Até quando eu vou no banheiro, meu filho fica do lado do vaso comigo. Tudo bem, eu entendo. Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho dois sobrinhos e às vezes quando eu vou no banheiro, eles vão junto comigo também. Eu sei como é que é. Sei que mãe corta os dobrados. Mas você tá lavando louça. Você tem algum momento que a criança dorme. Existe priorização no nosso dia. Sabe assim, eu vou fazer um sacrifício, vou acordar assim 30 minutinhos antes das crianças. Vou acordar 30 minutinhos antes de trabalhar para eu ter um tempo com Deus. Mas, sabe assim, aquela coisa? E eu, nossa, quantas vezes? Eu não gosto de acordar cedo, cedo. Tipo assim, eu acordo 7 da manhã, não gosto de acordar tão cedo. Mas sabe aquele dia que vai ter um passeio? Que aí tem um passeio combinado com a família? Ou você vai viajar, vai pro aeroporto cedo, você acorda até sem o relógio despertar. É ou não é, gente? Só eu? É só comigo? Ou aí também acontece isso? Quando é coisa boa, a gente não acorda até sem o relógio despertar? Que a gente está empolgada, a gente quer. Por que que a gente não vive isso? E sabe por quê? A gente está trocando a ordem das coisas. Na verdade, como que eu vou amar o que eu não conheço? A gente está querendo amar Deus primeiro. Eu primeiro preciso conhecer. Eu preciso conhecer para eu amar. E para eu conhecer, eu gasto tempo. Não precisa ser 5 horas, 2 horas, 1 hora. É o tempo que você de verdade compreende. Deus, eu quero gastar tempo contigo agora. Eu quero te conhecer. A semana passada eu participei de uma, foi tão lindo, eu participei de uma ministração. Uma colega da escola que eu estudo, ela é de Angola, agora ela tá morando, acho que lá na Inglaterra, mas ela morava na Angola, então tem muitos irmãos africanos, né? E ela me convidou para participar de um tempo de ministração com irmãos lá da Angola. E aí eu saí daquele tempo tão cheio, assim, do Espírito Santo, né? Tão, assim, é, mergulhada, né, na presença de Deus, que eu pensei assim, quando eu tava no tempo com eles ali, eu falei assim, quando acabar isso aqui, sabe assim, quando você tá com saudade de alguém? Quando acabar isso aqui, eu vou lá ver essa pessoa? Quando acabar isso aqui, eu vou lá fazer isso, tal coisa. Você tá fazendo um negócio, você tá já planejando que você quer ver aquela pessoa. Eu tava amando ali estar naquele tempo. Mas eu tava falando assim, tava tão bom. Tá eu, Jesus e aquelas pessoas. E eu falei assim, Deus, quando acabar aqui, eu quero ficar só eu e você. Porque tá tão bom aqui, eu, você e eles. Eu quero ter um tempo só eu e você. Gente, várias vezes aconteceu isso, de eu estar assim nesse momento e falar, Deus, depois que acabar aqui, eu quero ter um tempo com você. E eu não fiz. Várias vezes, várias. E aí esqueci, tem que fazer outra coisa, aí vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. Mas naquele dia, eu parei tudo e eu falei, coloquei um louvor, eu dancei. Eu não danço, tá, gente? Mas eu dancei naquele dia com Jesus. Foi tão, tão lindo, eu tava sozinha em casa. Apaguei as luzes, deixei só o computador aqui tocando louvor e eu dancei. Bem desengonçada mesmo, não tem problema. Eu dancei com Jesus.
E eu recebi tanto do amor de Deus. Eu não falei nada. Eu não falei nada. A gente vai conhecendo mais de Deus assim, se expondo a tempo com Ele. E eu fui me sentir tão amada naquele momento. E aí, depois, em seguida, eu falei, Deus, você sabe, né? Tô precisando de uma, é, uma cobertura, não é uma cobertura, é oh meu Deus, um reforço do teu amor. Tô querendo receber mais do teu amor. E eu fui encharcada naquele dia. E aí eu abri a palavra em Isaías 45. E aí ele falou: Eu que vou na sua frente, eu que abro a porta, eu que. E aí ele falou comigo com amor. E sabe, às vezes a gente fica esperando a irmã do coque responder a gente. E o pai tá falando assim: Filha, sou eu que vou falar. Sou eu que vou te responder, sou eu que quero te responder. E é, amo as irmãs do coque, tá? Eu sou uma irmã do coque moderna, né? Que às vezes estou de coque, às vezes estou de cabelo solto. Então eu amo as irmãs do coque, não tem nada contra isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é sempre assim, gente. A maior parte da nossa vida tem que ser com o nosso pai. Ele falando ao nosso coração. Minha filha, agora eu quero dizer quem você é. É tão gostoso, é tão bom. Sabe, eu saí tão assim, fortalecida. Então, eu quero não somente te encorajar, sabe? Mas, sabe assim, quando você mostra um doce para outra pessoa, compra para você também, né? Eu tô querendo botar assim, ó, vontade, né, de você sair correndo também e fazer a mesma coisa. Não tô dizendo que você não faz, mas isso é um alerta um despertamento para que eu e você a gente faça mais isso. Deus quer ser conhecido por nós. Eu só amo o que eu conheço. Eu só amo o que eu conheço. E para ele se fazer conhecido, às vezes a gente precisa ficar em silêncio. Então, não sei, tem dias que a gente não sabe nem o que falar, né? Não sabe nem o que falar, não tem problema. Eu botei o louvor, inicialmente, botei o louvor e fiquei só dançando. Ou eu podia não botar nem louvor. Às vezes é melhor ainda quando você não bota nem louvor. Fica no total silêncio. E só ouve a voz dele. Mas ele não fala. Você ficou quanto tempo com a tua mente assim? A gente fica assim, ai, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas você ficou calada? Que às vezes a gente fala. Ai, Deus não falou nada. É que você acabou de falar. Depois você foi lavar sua louça. E você botou uma pregação. Aí você fez outra coisa. Em que momento que você deixou ele falar? Ele vai falar na pregação também, ele fala, também faz. Mas às vezes tudo que ele quer é falar diretamente com você. Que você ouça a voz dele. Nunca ouvi a voz dele. Eu ouvi a voz de Deus audivelmente uma vez. Todas as outras vezes foram na minha mente. E com imagens. E com pensamento. Porque ele não fala no meu dedinho do pé. Ele fala realmente na minha mente. Né? Então, como é que a gente. Ai, é um pensamento. Na maioria das vezes é um pensamento. Né? Não é que tô com todo mundo da mesma forma, mas na maioria das vezes é assim, é um pensamento. Sabe quando você tá, do nada vem um pensamento assim? Você tá pensando em outra coisa, do nada. Então, eu vou falar só uma coisa. Às vezes a gente tem dificuldade de se concentrar, esvaziar a mente. Aí a gente tá pensando no macarrão que tem que fazer, tá pensando na conta que tem que pagar, Como é que você trava a tua mente? Fecha a porta do teu quarto. Aqui, ó. Quando eu penso em fecha a porta do teu quarto, não é só fechar literalmente a porta do teu quarto, mas é também, ó, fecha a tua mente agora, o teu ouvido para ouvir, para não ouvir o que está externo, para você ouvir a voz de Deus, ouvir o que está dentro. Como é que eu faço isso? Muitas vezes, quando eu não consigo fazer isso, a minha mente está acelerada, a minha mente está confusa, eu começo, Jesus, Jesus, Jesus. Eu começo a falar o nome de Jesus, ou pensar o nome de Jesus. E aí, daqui a pouco só tem ele. Só tem ele, sabe? E Jesus não fica. O Pai, ele não se esconde de propósito de você, para você
para te ofender, para você não achar ele. Sabe aquela quando a criança é pequenininha, que a gente brinca de esconde-esconde com a criança? E a gente brinca de esconde-esconde com a criança e a gente meio que deixa ela ver a gente? É isso que o pai faz com a gente. Ele se esconde para ser encontrado. Não é lindo isso, gente? Ele se esconde para ser encontrado, para brincar com a gente, para a gente encontrar ele, sabe? Para a gente ter ele como algo precioso. Encontrei o meu tesouro. Então, eu não consigo, não, eu não vou nunca, jamais encontrar satisfação em coisas e pessoas se eu não encontrar a minha satisfação em Deus. Eu preciso me alimentar dele e todas as minhas fomes são saciadas. Todas as minhas necessidades são saciadas quando eu busco nele buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas não são riquezas e isso e tudo aquilo. É tudo que ele planejou para nós. Tudo que eu e você precisamos. Então, eu creio que essa é uma mensagem de despertamento para nós, de filha, eu quero mais tempo com você. Eu quero que você me conheça, para você me amar de todo o teu coração. Chegou o tempo dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Como, sabe? Ai, Jesus. Sabe por que a gente vive um evangelho mecânico, automático? Eu só vou para a igreja e volto, cumpro minhas tarefas, tenho que deixar de pecar só porque eu sei que está escrito na Bíblia que não é para eu fazer, mas eu não faço. Eu continuo ou eu não continuo fazendo coisas, não porque eu amo a Deus, mas porque está escrito lá que é errado. Só porque está escrito que é errado. Mas não é porque eu amo a Deus e eu não quero ferir o coração do meu pai. Deus não quer isso. Deus não quer sacrifícios e ofertas vazias. Ele quer que a gente conheça Ele e ame Ele a ponto de dizer: eu não quero ferir o coração do meu pai. Não importa se Ele vai me perdoar de novo. Eu não quero ferir o coração do meu pai. Então, por isso, eu vou obedecer. Não porque está escrito aqui que eu vou ser amaldiçoada e que isso vai acontecer, e porque eu não vou ter isso, porque eu não vou ter aquilo, ou porque alguém está dizendo para mim que me colocando, me intimidando, me dando medo, que se eu não fizer isso vai acontecer isso. Não. Eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque eu amo. E para eu amar, como eu falei, eu preciso admirar, conhecer. Esse é o tempo de conhecermos verdadeiramente o Senhor. E já passou. Mas nunca vai passar, né? Já passou, eu quero dizer assim, a gente já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Mas vamos mergulhar nisso, porque os dias estão sendo abreviados. E o engano está tentando ocupar o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração. Um evangelho barato, um evangelho que de coisas boas para você o tempo todo, só tem felicidade e alegria. Deus não nos fez para viver triste nessa terra, não, mas essa não é a prioridade. A prioridade é amar a Deus acima de todas as coisas e trazer o céu para a terra, através das minhas atitudes, através de quem eu sou, da minha identidade, eu cumpro o meu propósito. E assim eu trago o céu para a terra, sendo quem eu tenho que ser. Ai, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? Ser eu, filha de Deus. E tudo que eu vou fazer vai trazer o céu para a terra. Aí tem muito a ver ali com aquilo que você já desde pequena já queimava no seu coração, você já fazia tanto. E é que Deus já plantou no teu coração lá desde pequeno.
Desde pequena não, antes de você nascer. Então isso é uma consequência. Mas eu preciso ser. O fazer é uma consequência. Mas eu preciso ser filha que ama e honra o pai. O que, consequentemente, traz o céu para a terra. E aí as pessoas ao meu redor, elas vão sendo impactadas por isso. A também ter fome e sede desse Deus. Esse evangelho mecânico que nós estamos vivendo, porque a gente não está conhecendo a Deus de verdade. A gente está seguindo uma religião. Deus não veio estabelecer uma religião. Deus não veio estabelecer uma religião. Ele veio estabelecer relacionamento. E se eu quero só ficar cumprindo regras, olha o que o próprio Deus, aqui, como eu li aqui, Oséias 6:6, o próprio Deus falando o que ele quer. Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Ou seja, me conheça e me ame. É isso que ele quer relacionamento. O pai nos chamou não para trabalhar para ele. Quem é mãe aqui? Quando foi casar, quando casou e pensou assim, falou com o marido: bora ter um filho? Preciso de alguém para lavar louça para mim, para ir no mercado para mim? Quando você foi ter filho, você pensou nisso? Você queria que o filho. Eu quero ter filho para ele trabalhar para mim? Não. Eu quero ter filho porque eu quero amar alguém que vai sair de mim. É isso que o pai, ele pensou quando ele nos criou. Eu quero ter filhos para amar, que eles me amem e se relacionem comigo. Não quero o trabalho deles. O nosso trabalho é uma consequência. Porque eu amo meu pai, eu faço um cafezinho pro meu pai, eu vou no mercado pro meu pai, sabe? É uma consequência. Mas isso não é o que ele tá esperando de mim e de você. O que ele tá esperando é relacionamento. Amém, gente? Falei, 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 falei. E é isso. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor. Porque eu sei que essa semente, essas sementes, elas gerarão frutos no nosso coração, eternos. Senhor, que possamos sair daqui hoje com o nosso coração, nosso amor renovado. Senhor, é uma necessidade de te amar mais, de te conhecer mais, de estar mais contigo. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos ser essas filhas que estão simplesmente buscando o Senhor. Buscando o Senhor. O resto é o resto. O resto vai acontecer. O resto o Senhor vai fazer. O resto eu não vou me preocupar. O que importa é te conhecer. Como diz o apóstolo Paulo, tudo é perda. Tudo é perda. Tudo é perda. Lucro é viver Cristo. Isso não é para o missionário que decidiu viver uma vida radical. Você, porque eu não sei se você, ó, eu tô orando, mas eu tô falando ao mesmo tempo. Então eu vou continuar falando. Eu pensava há muito tempo assim que, não, a minha vida vai ser trabalhar e tudo mais. É um missionário radical que escolheu ir lá para a Arábia Saudita, para não sei onde, para outros países, que a vida dele vai ser dedicada ao Senhor. Não, eu e você. Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. A minha vida não é mais preciosa. A minha vida não é mais minha, é Cristo. Então, essa vida radical que a gente acha que é só quem, vive para o Senhor. Todos nós temos que viver para o Senhor. Se a gente trabalha, se a gente estuda, é viver para o Senhor. Fazendo as coisas que a gente tem que fazer, mas viver para o Senhor. Amém? Obrigada, Jesus.
Obrigada, Senhor, por despertar o nosso coração. Essa fome e essa sede de te conhecer mais. A tua palavra diz que teu eu querer o efetuar. E até isso o Senhor faz. Até essa fome e essa sede de ti, até essa fome e essa sede de estar mais contigo, de te conhecer mais, de te amar mais. Pai, então, em nome de Jesus, nós te pedimos aqui, Pai, que o Senhor toque agora o nosso coração, Pai. Cada uma de nós aqui, Senhor, com essa verdade que isso é o que é mais precioso na nossa vida. Te amar e te conhecer. Te amar e te conhecer. Todo o resto, Pai. Todo o resto, Pai. Nós sabemos que nós podemos e devemos entregar em tuas mãos, que o Senhor cuida de cada área da nossa vida. Pai, então, em nome de Jesus, nós entregamos tudo em tuas mãos. E nós ficamos, nosso foco está em nos satisfazer em ti. O Senhor é a nossa satisfação. O Senhor é o nosso tudo. E todas as outras coisas que nós vamos fazer, que nós vamos viver na nossa vida, são uma consequência de viver para o Senhor, de amar o Senhor, de honrar o Senhor, de conhecer o Senhor, de conhecer o seu coração, Pai. Porque eu te conheço, porque eu ouço a sua voz, porque eu estou tão alinhada ao teu coração, ouvindo as batidas do seu coração, eu sei o que o Senhor deseja para minha vida. Eu sei o próximo passo, o que eu tenho que fazer agora. Pai, fere o nosso coração com essa verdade. Fere no sentido de marcar o nosso coração com essa verdade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, Jesus. E eu vou parar agora aqui a gravação, meninas, como eu normalmente faço, eu paro a gravação. Para quem quiser falar alguma coisa, quem quiser contribuir com alguma coisa, o Senhor falou alguma coisa com você enquanto eu estava falando, o Espírito Santo ministrou algo diferente, ou a mesma coisa que eu falei, enfim, o que você quiser falar aqui, ou enfim, abrir o teu coração para alguma coisa, então eu vou parar a gravação para você ficar. Por que que eu paro a gravação, né? Para quem é a primeira vez que está entrando. Eu paro a gravação para que você fique à vontade, porque tudo isso que eu estava falando agora vai para o YouTube. Para quem não está assistindo aqui ao vivo, que depois possa assistir. Então, essa parte que você vai falar, não se preocupe que não vai para o YouTube. Então, você pode ficar à vontade, abrir o seu coração, falar o que você quiser falar, porque nem todo mundo, né, quer. Ah, estou falando e não quero que isso vá para o YouTube. Então, eu tenho esse cuidado só para que o que você for falar, você fique à vontade, tá bom? Então,